podem comprar, não te podem levar, não te podem quebrar. Não te deixes ir abaixo. Olá, olá, estamos de volta para mais um Vozes da Saúde Mental. Hoje com um tema super pertinente e que diz respeito a todos. Vamos falar do quanto o uso das redes sociais pode influenciar a nossa saúde mental. E para isso fomos buscar um convidado de luxo. Hoje está comigo o Nuno Pissarra. Olá. Olá, bem-vindo. Ele que é doutorado em Psicologia, com intervenções nas áreas de Psicologia Clínica, Psicologia da Saúde e Psicologia Social. Exato. E também é docente na Universidade do Algarve e na Universidade Católica. Exato. O currículo é muito mais extenso, mas ficamos por aqui porque já demos a ideia de que, de facto, temos aqui um perito nesta área. E eu há pouco dizia que é um tema muito pertinente este e é uma grande realidade agora desta realidade as redes sociais. De que forma é que, de facto, o uso excessivo das redes sociais impacta na sanidade mental de cada um de nós? Isso é uma pergunta com muitas camadas. Então vamos lá de escala. com muitas camadas mesmo. Se calhar começar a recuar um bocadinho. Sim. Não começar precisamente pelas redes sociais, mas pelo suporte todo que está atrás e se calhar começar pela ideia de internet. Sim, exato. Este mundo digital, não é? E percebermos que atualmente praticamente toda a tecnologia que nós utilizamos está ligada à internet. É um protocolo de comunicação, muito simples, não é muito mais do que isso, mas permite que haja um rastreio, uma recolha de dados em tempo real e uma comunicação em tempo real entre pessoas pelo mundo todo. E, portanto, as ditas redes sociais são construídas sobre isso. Depois temos mais camadas, porque temos diferentes redes sociais, todas elas com características muito próprias. Certo. Depois mesmo dentro da própria rede social, a plataforma que eu estou a utilizar pode mudar um bocadinho o que é a minha interação com essa rede social. Eu, por exemplo, eu estar a utilizar o Facebook num computador em casa é um bocadinho diferente de eu utilizar o Facebook, por exemplo, quando tenho o Facebook no meu telemóvel. Porque no computador em casa, por exemplo, colocar limites, aquilo que os pais querem ouvir, que é o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer com os meus filhos, por exemplo, para limitar o tempo. É muito fácil, há um computador apenas na sala para toda a família, cada um tem o seu horário estipulado, é fácil regular isso. Se eu tenho o telemóvel, se tenho o Facebook no telemóvel... Tem acesso ilimitado. Tenho acesso ilimitável e, para além disso, tenho depois todos aqueles alertas e aquelas as notificações aquelas que não notificações todas, que torna a gestão desse tempo muito mais difícil. E, portanto, isto são camadas sobre camadas e todas elas depois têm influência na forma como nós relacionamos com as plataformas e têm influência nos seus efeitos para o nosso comportamento, nas suas consequências, eventualmente consequências para a saúde mental. Porque nós colocarmos a questão logo aí, que é qual é o impacto em termos de saúde mental, sim, também enviesa-nos logo numa certa direção, que a partirmos do princípio que existe algum impacto sequer. Claro. E pode não existir nenhum. A investigação sobre o tema, e como são muitas camadas, tem muitos sítios para nós investigarmos, já começa a existir um corpo de investigação substancial, mas em pequenas coisas. E, por exemplo, tema tão lato que não há como fazer É difícil eu cruzar várias coisas. E, por exemplo, os velhotes como eu falam do Facebook, se calhar para os jovens já não faz tanto sentido. Se calhar para uma camada de jovens faz sentido falarmos do Instagram e não do Facebook, mas se calhar para outra camada ainda mais jovem fará mais sentido ainda falarmos do TikTok. E todas essas plataformas têm maneiras de gerir a interação que podem ser muito diferentes e que de facto depois podem ter consequências a nível do bem-estar mental. Então, o que é que nós consideramos excessivo? Quais são os sinais de quem, de facto, já está dependente deste uso? Quando é que nós podemos estar mesmo alerta a esta situação?
Não há um critério. Não? Isto é aquela coisa que as pessoas não gostam de ver. Não há um critério, assim, por exemplo, para o consumo de álcool eu posso dizer, por lei não posso beber mais do que Ok. X Não há um gramas número, de não é? álcool. E posso ligar depois esse valor a dados biológicos concretos que dizem, ok, a partir deste valor há alterações em termos perceptivos e por aí fora. Aqui não há muito. Aqui, critérios é que É subjetivo, depende, não é? critérios é que nós temos. Portanto, há um critério, chamemos-lhe clínico. Há vários investigadores o que têm feito, têm ido buscar os critérios que existiam para a dependência do álcool, para a dependência das drogas, têm ido buscar Outros vícios. alguns desses critérios, portanto, criar o conceito de dependência comportamental, que é um bocadinho difícil de articular, mas, ok, ajuda-nos aqui um bocadinho, e vão buscar esses critérios, vão buscar critérios de que género? Ok, quando eu deixo de fazer as coisas que fazia normalmente, para estar ou no Facebook, ou a jogar um jogo qualquer Quando online, nada mais importa, ou a não ser quando estar, deixo de fazer as estar coisas que eu ligado. costumava fazer para fazer aquilo, quando eu deixo de estar com as outras pessoas e dou preferência às interações online, ok, isso também O pode ser um isolamento sinal social, é isso também. Aqui, isolamento social aqui é difícil. Eu, de facto, eu tenho contacto com outras pessoas. Eu posso estar em contacto Mas com não milhões está, de pessoas exato, online. não fisicamente, não é? Mas não estou... É uma posso não interação estar digital. fisicamente. Portanto, aqui a importância da pessoa preferir as interações online em vez das interações presenciais. A pessoa mentir para ter acesso ao telemóvel, por exemplo, para depois poder ir às redes sociais, não tem outro indicador. Portanto, ao fim e ao cabo, os indicadores não são muito diferentes É como se fosse um dos vício. indicadores para as Ok. toxicodependências. Levanta alguns problemas. Levanta problemas porque nós estamos focados nas consequências. Mas esses indicadores depois não nos dizem nada em termos de, ok, porque é que a pessoa chegou ali? Ok. E corremos o risco de ir na direção que se foi durante muitos anos, por exemplo, com as toxicodependências e o alcoolismo, dizia-se que as pessoas chegaram ali porque têm ou qualquer defeito genético ou porque as pessoas são moralmente más e são viciadas, Havia uma aquela razão personalidade identificável, viciada, não é? e tudo mais. E havia uma... Nem sequer era uma patologização, era mais uma moralização daquele comportamento, e durante muito tempo não se fizeram intervenções para haver essa perspectiva muito, muito moralista. Portanto, aqui com a internet, seja com as redes sociais, seja com a questão dos videojogos, em termos clínicos está-se a utilizar este critério. Nem todas as pessoas concordam, em termos clínicos, concordam com isso, porque levanta esses problemas, porque eu estou preocupado só nas consequências, não estou a perceber quais são os processos que levam a chegar lá, e podem ser caminhos e processos muito diferentes. Isso dá-me poucas pistas em termos de intervenção. Tem a vantagem que dá-nos uma forma simples, por exemplo, de identificação onde é que há potenciais problemas. Ok, esta pessoa está a dormir menos. Dormir menos, sim. Esta pessoa, Mais irritada. quando não pode utilizar o computador ou o Sem paciência. telemóvel, está mais irritada. A tristeza, Ok, também. Isto pode ser sinal. Isso é outro aspecto importante. São estas plataformas serem utilizadas como um meio de autorregulação emocional. Ou seja, a pessoa vai fazer aquilo ou porque está aborrecida, ou porque está triste, ou porque está ansiosa por qualquer coisa, ou porque o dia correu mal e a pessoa vai fazer aquilo. E Ou que porque quer mostrar qualquer coisa, quer partilhar como... qualquer coisa que até deixa feliz, ou que se quer exibir, não é? Ou mostrar o seu melhor eu. Postar algo que lhe deixa feliz, isso é bom. Não? Essa parte é boa, porque por isso é que eu dizia, partimos do princípio que estas plataformas são más, ok, isso pode-nos enviar a visão. Há aqui coisas interessantes que nós podemos tirar. Mas falávamos... E isto é um exemplo, estamos a fazer uma coisa interessante, construtiva, e estamos a utilizar redes sociais e por aí fora. Mas falávamos nas consequências, cá está, estão a focar-se nas consequências. Nessa perspectiva é muito focada nas consequências. E quais são as consequências mais nefastas desse uso excessivo da digitalização? A psicopatologia, em termos geral. Depressão, pode ser depressão, perturbações de ansiedade. Aqui, em termos de consequências, não é muito fácil, porque com frequência há comorbilidades com outras coisas. Ou seja, a pessoa
já poderia ter alguns traços depressivos antes, a pessoa já podia ter alguns subjetivo, traços não é? ansiosos. Há algumas situações, por exemplo, como no caso do cyberbullying, tal como foi identificado anteriormente com o bullying, nós estamos mais familiarizados, existe uma coisa que nós em psicologia chamamos a tríade negra da personalidade, que é o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia. E esses 3 tracinhos, quando se juntam, não fazem pessoas muito simpáticas. Não fazem pessoas muito simpáticas. E geralmente, no caso do bullying, já se identificava isso, esses traços surgiam ali com alguma força. E no caso do cyberbullying, que existe cada vez mais. Surgem igualmente. E isso é um indicador de, ok, há ali qualquer coisa que já não estava bem. E portanto, que estas tecnologias o que fazem é potenciam. Quer dizer, porque para um bully, o bully funciona se ele tiver uma plateia. Claro. No caso do cyberbullying, ele tem uma mega plateia. Tem um mundo e, portanto, ali escondido. E, portanto, aquilo ainda funciona, é quase um megafone. E, portanto, há aqui estas camadas que eu dizia que acabam por se misturar aqui e, por vezes, é difícil nós percebermos, ok, isto foi consequência de coisas que já vinham antes, foi apenas ampliado pela internet? Por esta interação com estas plataformas. Foi uma desregulação gestão emocional que resultou da utilização das plataformas que levou a isto. É um bocadinho difícil separarmos as coisas. Mas sim, estados depressivos, vários estados ansiosos, evitamento da escola, no caso do cyberbullying, por exemplo. Em algumas situações, já houve algumas situações extremas, há alguma polémica à volta das interpretações disso, mas casos de suicídios que seguiram interações dentro das redes sociais. Muitas vezes aquelas correntes, os desafios que fazem às crianças completamente... Ou por desafios, ou por comparação social através do Instagram, só és fixe se fizeres isto ou aquilo ou outro. Por aí fora. Algumas pessoas dizem, ok, sim, isto foi efeito direto, dados empíricos que suportem que tenha sido efeito direto. Não há assim nada, mas há de facto aqui esta cadeia de eventos e há aqui esta ampliação. E depois a internet é esta coisa maravilhosa que é... Porque é maravilhosa, não é? Tem muitos benefícios, mas também tem os seus malefícios. Deixa de existir, ou melhor, a memória como nós estamos habituados deixou de existir, o que temos é uma memória permanente. E, portanto, aqueles eventos, todos nós fizemos disparates quando andávamos na escola. Na semana a seguir já ninguém se lembrava. É verdade. Não há registro. Atualmente, todo o disparate, por mais pequeno que seja... vai parar à internet. Vai parar à internet e fica ali perpetuamente. Uma vez na internet, sempre na internet, não é? E nós vemos isso. Cada vez que há uma nova eleição, lá se vai buscar todo o pormenor que alguém disse há 20 anos atrás. E esquecemos... Bem, se eu tivesse dito aquilo há 20 anos atrás, se calhar hoje já não diria. E todo encadear dessas coisas... é incrível pensar nisto de uma forma mais racional. Faz com que acabe por situações que aparentemente poderiam ser mínimas, alguém gozou comigo na escola. Que sejam muito empoladas. Que depois acabam por ter... uma dimensão gigantesca. Ou eu na cantina deixei cair um prato, ou qualquer coisa assim. Coisas que antes eram completamente triviais, agora tornam-se permanentes e tornam-se permanentes por uma plateia de milhões de pessoas, depois com a superposição dos likes. Exato. E dos comentários. E os seguidores. E vocês provavelmente, operando nas redes sociais, têm a noção de as caixas de comentários Sim, não são presenteiras de ver, é uma coisa... É um estudo realmente ali toda a gente diz o que quer e o que não quer. É uma coisa perturbante mesmo. Nuno, só para estamos já a alongar-nos um pouco nesta conversa, como remate de conversa e enquanto psicólogo, qual o conselho ou mensagem que deixa... Normalmente, enquanto pais, temos essa preocupação de não querer que os nossos filhos enveredem por esse consumo excessivo que lhes faça mal. Como reagir a isto? O que é que nós devemos fazer para evitar que os nossos cheguem a esse estado depressivo, a esse estado difícil? Primeira coisa,
é os pais tratarem da sua higiene da internet. O que a investigação nos diz é que os pais também não são... Exemplo. Também não são exemplo. Os pais não são um exemplo. Há estudos muito interessantes até sobre o efeito do uso do telemóvel, já nem falo das outras coisas, o impacto do uso do telemóvel na parentalidade. E as percentagens são... Estava aqui a ver se encontrava um desses estudos, mas era à volta de 50% ou 60% dos pais, enquanto estão a jantar com os filhos no restaurante, utilizam o telemóvel. Os valores de utilização do telemóvel enquanto estão no parque com os miúdos também assim, 30% ou 40% utilizam pelo menos 1 minuto a cada 5 minutos, utilizam o telemóvel enquanto estão com os filhos. Portanto, parte começa logo por aí, nós adultos, dar o exemplo. não estarmos com expectativas das crianças. E depois? Depois, é pensar aquele beabá da psicologia do desenvolvimento que a maior parte dos pais aprendeu quando fez aquela parte de treino de, ok, vou ter filhos, agora preciso saber estas coisas, que é, ok, uma criança até aos 6 anos tem características muito específicas em termos tudo, cognitivos. Não é questão de absorver, é a forma como absorve. É fácil encontrar, por exemplo, no YouTube, há um conjunto de experiências, que são os testes piagetianos, que são utilizados para identificar as várias etapas de desenvolvimento cognitivo das crianças. E, grosso modo, as crianças têm um período que é o período sensório-motor, que vai até ali por volta dos 2 anos, em que basicamente a criança explora tudo com as mãozinhas e com a boca. É aquela altura em que eles mordem tudo. Depois há ali um período dos 2 até aos 4, 5, nós chamamos pré-operatório. E depois, a partir dos 6 anos, entrada na escola primária, operações concretas, é quando as crianças aprendem a fazer contas, mas aprendem a fazer então, contas... estimular aprendem a fazer contas como? Eu dou-lhes as peças do Lego e tenho aqui 6 peças, tenho aqui mais 2 peças, portanto eles já têm uma construção mental, claro, cognitiva daquele objeto, mas precisam ter um objeto físico para ajudar a fazer essas operações. Antes dos 6 anos a criança não faz isso. Okay. Há vídeos muito giros em que, para quem quiser controlar o consumo de doces das crianças, se eu colocar uma fila de 5 doces em frente a uma criança de 3 anos e depois a seguir colocar outra fila com os mesmos 5 doces, mas mais afastados, em que a fila é mais longa, eles vão escolher a fila mais longa, independentemente da quantidade de doces. Porque são guiados não pela construção cognitiva que fazem dos objetos, mas pela construção perceptiva do que eles têm. É mais tenso. E, portanto, e fazem isto sempre e sempre. Super interessante. É óbvio como é que uma criança dessas vai construir... Em termos cognitivos, essa criança não tem forma de construir o que é um vídeo no YouTube. Mesmo que seja um vídeo de desenhos animados. A Ordem dos Médicos Americanos, eles têm outro nome, por exemplo, a recomendação é que até aos 18 meses não há ecrãs sequer para as crianças. Eu penso que a Ordem dos Médicos Portugueses vai na mesma direção e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, a recomendação que tem é nessa direção também. Mas se nós formos ao centro de saúde, a maior parte dos bebês lá não estão já a ver um tablet? 6 meses, eles estão a brincar com o telemóvel e com o tablet. É preocupante. Nuno, muito obrigada, vamos ter que terminar. Ficaram aqui apenas umas luzes, de facto, daquilo que se pode dizer acerca deste tema, do quanto o uso excessivo de redes sociais pode influenciar o nosso bem-estar, a nossa sanidade mental. Portanto, já sabe, mais informações, procure sempre a Associação Prometo Viver. Lá estão sempre todas as informações. Este foi mais um Vozes da Saúde Mental. Redes sociais sim, mas, como tudo na vida, com equilíbrio, peso e medida.